Bem-vindos e bem-vindas ao OSC Cybercast. Eu sou Igor César, responsável por tecnologia da informação da OSC, e tenho o prazer de apresentar uma série de 4 episódios que fazem parte das comemorações do mês de segurança da informação que a gente comemora agora em outubro. Vou ter o prazer de apresentar nessa série 4 convidados ilustres que vão trazer sua visão sobre segurança da informação e como ela nos ajuda tanto nos aspectos no nosso trabalho quanto na nossa vida privada. Os episódios serão conduzidos por Renato Sobral, responsável por segurança da informação na OSC, e Dailson Martins, coordenador de segurança da informação da OSC. Esperamos que aproveitem essa série e que ele ajude a aumentar nosso nível de conscientização e proteção, tanto na nossa vida privada quanto na nossa vida empresarial. Vamos juntos proteger as informações e a privacidade. No nosso terceiro episódio, André Rocha, responsável por segurança da informação da Braskem, e Walter Causa Neto, advogado, sócio da CNK Advogados e encarregado de dados do Esporte Clube Corinthians e da Sparco, vão falar um pouco sobre privacidade de dados e como isso afeta nosso contexto, tanto em casa quanto na nossa empresa. Vamos já falar de LGPD? Bora! Vamos lá, então. Causa, a gente já tem aí 4 anos, né, da entrada em vigor da LGPD, né, mas ainda tem muita gente que não sabe o que é LGPD. Será que você pode falar em linhas gerais aí para a nossa audiência, explicar um pouco o que significa a lei? Posso sim, aliás, excelente a gente já começar dessa forma, né? De fato, a lei ela começou a ser construída em 2017, foi promulgada em 2018, entrou em vigor em 2020 e 4 anos depois a gente ainda tem uma grande parte da população, das empresas, dos órgãos públicos, instituições que não tem ainda uma visão do que a gente está falando, né? Na verdade, é uma lei que ela vem na sequência de uma lei estrangeira, que é a GDPR, que é a lei europeia, né, que por ser uma lei de conformidade, ela faz com que, por efeito cascata, qualquer um, para poder contratar com alguém que já está adequado, precisa também se adequar e isso vai trazendo. Então o Brasil foi meio que dragado para dentro disso, então não é uma lei que nasceu de uma vontade política brasileira, é uma lei que nasceu de uma necessidade comercial, até por isso que a gente não tem a atração que teria normalmente uma lei criada politicamente. Mas o que ela muda o cenário? Né? Eu sou um pouco mais antigo, na minha época, por exemplo, uma empresa ia à falência e você tinha carteira de cliente como um ativo. Então assim, quando você fornecia os seus dados para uma empresa, esses dados passavam a fazer parte do ativo da empresa. Hoje não. O que a LGPD traz de diferente? Você empresta os dados. Eu acho que a visão geral legal da gente é isso. Então assim, não é só no meio eletrônico, é meio físico e eletrônico, a lei diz, então é muito claro, né, que documento físico, um dos maiores problemas que eu tive até hoje com a LGPD foi documento físico. Então assim, o documento físico conta, são os dados de pessoa física só, de pessoa jurídica não conta. E o que muda é isso, você empresta os seus dados para que aquela instituição faça uma atividade específica. Então entra a questão da finalidade. Eu acho que se a gente quiser entender bem a LGPD, é isso. É você estar emprestando como titular, emprestando os seus dados para que a empresa execute uma tarefa específica. E ela só pode tratar, que é o verbo que se usa para usar esses dados de uma forma bem abrangente, para aquela atividade específica ou para as outras hipóteses da lei, que é política pública, né, as questões de saúde pública, de proteção ao crédito, de cumprimento de lei. Mas, via de regra, é isso, é entender que é dado de pessoa física que é emprestado para uma finalidade. Basicamente, o que a gente precisa entender é isso. Posso fazer uma consideração? Claro, fica à vontade aí, pô. Eu também entendo que a questão da navegação, né, é muito importante. As grandes plataformas aí de tecnologia têm acesso às nossas informações, e aí eu vejo um pouco lá a GDPR, né, Europa ali, a situação onde você está navegando em um site de compras, você está navegando em um site qualquer, e aí tem aquela questão que está aparecendo para a gente agora de permissão ao pop-up ali que vem permitindo ou não conectar aos seus cookies, né, que nada mais é do que informações que estão ali no seu browser, de navegações que você já fez e dados de compras anteriores, e que as redes sociais ou empresas que vendem determinados produtos coletam para poder saber um pouco mais de você. Então eu entendo também que nesse cenário de proteção de dados, né, muitas empresas já
trataram isso de tal maneira que aparece ali a hora que você está navegando, se você permite ou não que seus dados sejam utilizados por essas empresas. Só que eu vejo ainda, né, em alguns sites que não fazem uso dessa solução, e isso eu acredito que pode trazer implicações ali para essas empresas, né? Do lado do usuário, eu acho que é importantíssimo, porque você tem como decidir se você quer ou não compartilhar as suas informações. Eu já passei por algumas situações que eu imagino que as pessoas passam no seu cotidiano, no dia a dia. Vou comprar passagem aérea, né? E aí aquela história, a companhia aérea está, de certa forma, te monitorando e baseado nesse monitoramento, ela te oferta uma passagem com um valor específico, e você pode ter, talvez, até algum benefício de tentar esconder as suas informações para que aquele provedor daquele serviço que está te ofertando ali não enxergue os seus dados, né? Então eu imagino que lá atrás, ali na Europa, começou muito voltado a esse cenário também para trazer um pouco mais de proteção aos usuários e que as informações não ficassem aí, de certa forma, totalmente expostas para estes provedores aí se beneficiarem disso. Exato, né? As questões de privacidade, elas já vêm de muito tempo. Tem um projeto de lei do Itamar Franco que já era na linha da LGPD, né? Começou lá na Alemanha na década de 70, mas eu acho que com a transformação digital chegou nesse momento do insustentável, né? Da publicidade, das inserções, dos direcionamentos de conteúdo muito, muito estressante para o usuário final. E eu acho que vem uma resposta nesse sentido mesmo, mas é bem nessa linha. E nesses 4 anos aí de vigor da lei, vocês têm observado uma mudança efetiva no comportamento das pessoas? Eu pergunto porque, assim, o que você mencionou, André, a questão ali do pop-up de consentimento, né? Eu ainda vejo muita gente, vou aceitar tudo aqui e tá tudo certo, né? Vocês têm visto uma mudança de comportamento? Como é que a gente de cybersecurity tem influenciado no nosso convívio, né, as pessoas no sentido de preservar os dados pessoais? Como é que vocês têm visto isso no dia a dia? Olha, Renato, eu acho que assim, cybersecurity não é um tema, eu diria, sexy, não é um tema que atrai as pessoas, né? Quando você começa aí a falar sobre o tema, há um desinteresse normal das pessoas. Eu acredito que tudo que vem acontecendo no mundo, eu diria corporativo e pessoal, com os grandes ataques e com os pequenos ataques, vem fazendo com que as pessoas fiquem um pouco mais receptivas ao tema, né? Então, eu acredito que sim, há uma melhora, né? Só que ainda há um trabalho muito grande da equipe de cyber, né, das empresas, de levar a conscientização para as pessoas, para que elas entendam que, poxa, eu vou lá e aceito sem sequer ler ali, né, uma informação. Eu acho que quando a gente faz o download de um aplicativo, e você vai fazer a instalação ali no seu celular, no seu computador, sempre tem lá a opção de aceitar ali, né, e vem uma série de informações que ninguém faz leitura dali, né? E a hora que você vai pegar seu telefone, por exemplo, e você dá o OK, ele está habilitando a sua câmera, você está dando acesso às suas fotos, você está dando acesso à sua localização, ao seu microfone. Isso traz uma série de implicações, né? Desde o básico de consumo de bateria do seu dispositivo, até a possibilidade de estar ouvindo o que está acontecendo ao seu redor ali, vendo, né? Habilitada a câmera. Sim, enfim. Quem nunca passou, está falando sobre um assunto, estou falando sobre um copo, daqui a pouco você abre, desbloqueia o seu celular, vai acessar uma rede social, tem uma propaganda de venda de um copo. Peraí, é adivinhação? Não. Né? Essas empresas estão ouvindo o seu áudio e por isso vendem essa informação para essas empresas que fazem a propaganda. Então você é o produto nesse contexto geral e a gente precisa estar muito atento a esse tipo de situação. E a gente, quando fala em dados pessoais, né, a gente acaba fazendo muita associação, a maioria das pessoas faz associação com proteção dos dados pessoais de grandes empresas, né? Porque o banco, né, eu vou tomar cuidado com o banco e tudo mais, mas eu acho que as pessoas não têm tanta preocupação com empresas menores,
né? E isso pode ser um problema, né? Por exemplo, condomínio, né? A pessoa chegar ali, cadastrar biometria em condomínio, ou entregar o CPF na farmácia. Como é que vocês estão vendo a atitude das empresas em relação a isso e que cuidados que as pessoas têm que tomar fora dessa situação do banco, né? Mas no dia a dia ali de situações menores, ou chegar na sorveteria e pedir o CPF? As farmácias, elas têm, inclusive aqui no estado de São Paulo, uma lei específica que não pode atrelar desconto ao fornecimento de CPF. E a própria LGPD diz que você não pode usar dado de saúde para parametrização, né? Então, assim, ali já é um ponto crítico, mas as farmácias têm mudado um pouco a postura. As grandes redes insistiram um pouco, até ter umas multas ali de PROCON, porque não é só a ANPD que multa, né, a autoridade nacional. Agora, sim, eu tenho sentido que as pessoas têm mudado um pouco a postura, né? Acho que até pela campanha que o sistema financeiro, que os grandes bancos têm feito, e assim, só que quando a gente lida com as empresas pequenas, a coleta de dados de empresas menores, ela acaba sendo mais frágil, porque normalmente essas empresas não estão protegidas. Por exemplo, como você disse, condomínio. Eu suspeito, aí é um índice meu pessoal, de que nem 10% dos condomínios estão realmente adequados ou razoavelmente adequados. Quando a gente fala então de imobiliária, de troca de dados, de documentos, as próprias minutas de escritura via WhatsApp, via e-mail, em ambientes extremamente abertos, né? Assim, são raríssimas as imobiliárias, tirando os grandes grupos, que fizeram um processo de adequação. E ali estão as massas de dados, né? Cartório, imobiliária, farmácias, as lojas em geral, né? A mania do cadastro, de querer preencher um cadastro para te oferecer uma experiência. Muitas vezes um cadastro que você preenche na hora ali, ele acaba virando lead para todo lado. Uma vez eu preenchi um cadastro, eu nunca preencho, a gente é meio paranoico, mas assim, era uma justificativa boa. Era uma empresa de cosmética, eu precisava comprar um produto específico, com uma numeração específica, e a vendedora me disse, olha, se você fizer um cadastro, quando você vier comprar de novo, tem o que você comprou. Falei, beleza, me convenceu, me seduziu. Eu saí dessa loja, eu fiquei uns 6 meses recebendo lead de empresa de público feminino. Então, assim, é nítido o que aconteceu ali, que essa empresa, ou por meio de uma invasão, ou propositalmente, ela vazou os meus dados, né? E a gente tem que ter esses cuidados. Eu acho que isso é comum no mercado imobiliário, né? Pô, você vai lá para ver um apartamento, alguma coisa, você passa as suas informações, quando faz a compra, daqui a pouco começa a brotar no celular, é marceneiro, é pedreiro, é de tudo, né? Então, que o consumidor, que a nossa audiência pode fazer, né, no dia a dia ali para se precaver um pouco disso? Tem alguma coisa que dá para fazer ou não tem jeito? Nós vamos ter que esperar a ANPD tomar alguma atitude com essas empresas? Olha, o que eu acho assim, em relação ao movimento da ANPD? A ANPD está fazendo um trabalho muito interessante do ponto de vista de criar uma cultura. Deixa eu só fazer uma pausa, Causa, só para a gente explicar para a audiência o que é a ANPD, né? A gente falou da ANPD, o que é a ANPD? A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o órgão que hoje é uma autarquia que tem a responsabilidade de tanto fiscalizar quanto criar uma cultura de proteção de dados no Brasil. São eles que têm a responsabilidade de pegar a lei, que é uma lei enxuta, é uma lei de 70 artigos para tratar de dados do mundo e do Brasil inteiro, desde uma universidade até uma padaria, e assim, eles têm essa missão. Então, eles não estão ainda com uma política de fiscalização agressiva, e isso dá uma impressão de que a situação, eu canso de ouvir assim, mas será que a LGPD vai pegar? Como assim pegar? Uma lei que está em vigor há 4 anos. E existe uma autorregulação de mercado. O que tem acontecido hoje? As empresas grandes exigem dos seus prestadores de serviços que estejam adequados e assim por diante. Então, o que eu acho que o titular pode fazer? Exigir que os direitos deles sejam respeitados. A lei traz uma listinha dos direitos do titular, você pedir para corrigir os seus dados, pedir para eliminar os seus dados, saber que dados aquela empresa tem a seu respeito, aquela instituição. Então, você tem um pacotinho de direitos e uma facilidade por meio de petição direto na ANPD ou por meio de uma notificação, às vezes até por um e-mail, de dizer para aquela empresa, o que você tem meu aí? Que dado você tem? Como é que você recebeu? Olha, eu não quero mais. Né? A gente tem, lógico, com os limites da lei, mas a gente tem como fazer esse trabalho. Então, o que eu entendo? Que o titular ele pode começar a exigir das empresas que façam as coisas da forma correta e para atender as necessidades dele. Por exemplo, quando você disse, Rocha, dos cookies, por exemplo, se eu entro num site de vinho e assim, ali fica registrada a minha experiência, do que eu naveguei, do que eu olhei, do que eu cotei, e eu entrar de novo e aquilo me trouxer
promoções, é meu benefício, é legal, o cookie não é sempre ruim, né? Agora, assim, você entra num site, aquele cookie vai ser usado para lead de uma outra coisa que não atende às suas vontades, às suas necessidades, aí não. Então, acho que a gente pode sempre dialogar com essas empresas, não precisa ser ação, não precisa, não, mas dialogar dizendo, olha, eu tenho direito disso, por favor, respeita o meu direito. Eu acho que esse é uma postura que o cidadão pode tomar para fazer com que a lei ganhe a tração necessária, né? E como o André falou, na questão dos aplicativos do celular, né? O cara baixa o aplicativo ali para alguma coisa e ninguém lê os termos de uso, né? Então, qual que é a recomendação? É sempre ler e questionar. Como é que você vai questionar, às vezes? Só não instalar, né? Se tiver, na maioria das vezes a gente não vai conseguir convencer, por exemplo, um grande fabricante de tecnologia a se adequar à nossa necessidade, né? E aí, é lógico, você vai ter que entender o que é melhor para você e tomar a decisão, né, com consciência se você deve ou não instalar aquele aplicativo. E usar alguns recursos de privacidade que a gente tem hoje disponível aí nos dispositivos, que você pode instalar e depois limitar o acesso às suas fotos, ao seu microfone. Você consegue ir lá e fazer um ajuste no seu dispositivo para bloquear a aceitação quando você instala o aplicativo, né? E aí, puxando um pouquinho para o lado do comportamento dentro do ambiente corporativo, né, o que a gente costuma falar sempre é que a empresa, né, a gente que é de cyber, do departamento de cyber da empresa, de segurança da informação, a gente está de olho nesse tipo de coisa e às vezes a gente não deixa instalar, ou não deixa instalar nada, ou não deixa instalar alguns tipos de aplicativos justamente por serem permissivos demais, né? Então, existe esse trabalho também do nosso lado aqui de proteger um pouco as pessoas, né? Mas todo mundo tem que ter a consciência, né, do seu papel com privacidade e com segurança da informação. A lei, quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, a gente pensa em dado pessoal, a primeira coisa que vem na cabeça é o CPF, né? Carteira de habilitação, o documento físico, né? Mas também tem um componente que é o dado biométrico, que também é dado pessoal, né, Causa? Saiu recentemente uma pesquisa do Comitê Gestor de Internet aqui no Brasil, de que de 2021 para 2023, aumentou de 24% para 30% das empresas que armazenam dados biométricos, seja do funcionário, seja do cliente. Qual que é também a preocupação que tem que ter com esse dado biométrico? O dado biométrico é a impressão digital, a imagem, né? Qualquer coisa. Quando a gente fala ali, o dado biométrico é um dado sensível. O dado sensível, ele pega desde o seu comportamento, as suas opiniões, né, questões políticas, religiosas, mas também a questão biométrica. Então, leitura de retina, biometria facial, né, a digital, tudo isso é dado biométrico. A gente, até por uma questão de segurança, começou a utilizar principalmente, né, o reconhecimento facial, a biometria, né, do dedo, como uma ferramenta de segurança, como uma forma de autenticar a tua identidade, né? Só que isso gera também, não necessariamente, mas tem gerado um backlog ali de informação, que assim, a empresa está coletando esses dados, ela precisa entender que ela é responsável por esses dados. Porque os dados de biometria hoje, eles na mão, né, de um hacker ou né, do crime eletrônico, ele pode permitir a entrada nas suas contas bancárias, no próprio GovBR. Você tendo aquela informação, você tendo aquela estrutura, na verdade você tem como se fosse o segundo fator de autenticação armazenado. Então, assim, eu acho que tem alguns pontos. Enquanto empresa, você precisa regulamentar o teu contrato com quem está te fornecendo essa tecnologia, né, muito bem regulamentado, e mais do que o contrato. Faz uma checagem de verdade na empresa. Vai ver se ela existe, vai ver qual é a infraestrutura de segurança dela, qual é a arquitetura de segurança que ela tem, antes de você compartilhar esses dados ou permitir que ela colete esses dados dos seus funcionários. E para o titular, pensar sempre aonde ele está fornecendo isso, né? Como vocês estão dizendo, você baixa o aplicativo, ele já logo o que é um reconhecimento facial. Será que esse aplicativo é seguro? O que ele vai fazer com o meu rosto, né? Eu atuo no Corinthians e a gente tem a questão da Lei Geral do Esporte e a Lei do Estádio Seguro. A partir do ano que vem, todo estádio com mais de 20 mil lugares precisa coletar.
a biometria facial no ato de venda do ingresso e no ato de acesso. Então, assim, isso gera uma massa. Você imagina que cada partida são 45 mil rostos que estão sendo tratados ali. Vale a pena guardar isso como imagem ou eu guardo isso como um hash, por exemplo? Então, a gente precisa pensar na tecnologia para usar o mínimo possível de dado. Então, tem que ter esse olhar das empresas, mas para o titular também. Cuidado com os aplicativos, né? Até voltando só um pouquinho no que você falou antes, o e-mail phishing, o que ele quer? Que você clica no link para baixar o negócio. Agora sim, você toma todo o cuidado, faz todo um trabalho para o colaborador, para o usuário não clicar no link. Aí ele baixa um aplicativo que vem com um monte de link, ele clica neles todos. Ele vai querer assistir uma partida de futebol num caminho que não é correto, ou ele vai querer baixar, por exemplo, um filme adulto, ou ele vai querer baixar um jogo gratuito, ou essas plataformas de aposta, cheio de links, ele clica neles todos. Então, assim, a gente faz um trabalho enorme para não clicar num link que vem no e-mail e a pessoa no ambiente privado dela, ela sai clicando em tudo. É promoção disso, é desconto daquilo. Gente, não cliquem, não cliquem. Nada que vem para você com um link, você deve clicar sem tomar muito cuidado e ser conservador. Eu acho que isso era uma coisa que eu precisava falar aqui para os nossos... Eu assim, quando você estava falando sobre o lado corporativo, né, e checar algumas informações, acho que um checklist é importante para todos os parceiros que a gente vai fazer, né, gerar negócios, integrações, e aí eu acho que é prudente que a gente exija alguns documentos aí. Existem órgãos hoje que certificam ali o SOC 1, SOC 2, que valida a infraestrutura desse parceiro, se ele tem a condição adequada para hospedar os nossos dados, né? E do lado pessoal, eu também entendo que, de novo, a gente precisa e deve trabalhar em conscientização e as pessoas entenderem o porquê que cybersecurity tem que fazer parte do cenário hoje. De todos, né? De todos. Não é um assunto nosso, é um assunto de todo mundo. Tecnologia está presente, na verdade, em tudo hoje. Se você for acompanhar aí os últimos ataques, é lamentável o que acontece às vezes com hospitais, pessoas podem perder a vida, como já aconteceu, laboratórios, né, no cenário de infraestrutura crítica, pode haver uma explosão, né? Existe aí recentemente a questão ali que vocês devem estar acompanhando dos pagers que explodiram. Então, qual a responsabilidade disso, né? Todo mundo usa um dispositivo móvel hoje. E se fosse o seu dispositivo com a sua família, então o cidadão tem sim que exigir segurança e tem que também usar isso para o seu dia a dia, dentro da sua família, né? Quem nunca aí passou por uma situação com um familiar, né? Eu costumo dizer que nos nossos programas de conscientização que a gente trabalha lá na Braskem, a gente conecta sempre o lado pessoal e o lado corporativo, tenta trabalhar as duas coisas juntas, porque depois da pandemia, ali no cenário de pandemia, acabou deixando de existir só o cenário corporativo, né? Hoje as pessoas vão trabalhar em casa, então, ou seja, há uma conexão natural entre os dois mundos, né? Então, você tem que estar atento a esse cenário também. O perímetro cresceu, né? Exatamente. Tá bom, eu tenho meu filho que pegou minha máquina por algum motivo, por que a empresa bloqueia do jeito que bloqueia o computador? Para tentar trazer uma segurança. E eu digo tentar porque não existe 100% seguro nesse cenário que a gente vem vivendo hoje, né? Eu costumo dizer que os hackers eles trabalham em grupo e as empresas acabam trabalhando isoladamente dentro do seu segmento. Então a gente já tem uma desvantagem gigantesca. Outra é a questão financeira, né? O investimento que o cybercrime, né, frente aos ataques, as empresas que se veem na situação de pagar ali por um resgate, né? Eu não critico, porque dependendo da situação, não tem muito o que se fazer, né? Poxa, eu tenho um hospital que está parado, como é que a gente encara isso? O ideal é não pagar, mas a decisão é caso a caso, né? É difícil, né? E aí, ou seja, o cybercrime ele está com um potencial em termos de investimento muito grande. A briga está desigual, né? E aí, como que a gente consegue? Por isso que a responsabilidade é de cada um, né? É o que a gente faz na OEC. Eu me recordo aí quando eu estava na OEC, na construtora, de exemplos que a gente viveu de compartilhamento de credencial,
uma pessoa foi presa porque houve uma denúncia e simplesmente porque houve um compartilhamento de uma credencial. É o que a gente fala, você não compartilha só a senha do banco, você vai compartilhar uma credencial, né? Então tem que pensar, tem sempre que fazer essa relação. Pô, eu não faço assim, aqui no pessoal, a minha experiência, eu vou fazer Renato, na empresa. Quanto mais alto o nível dentro da empresa, mais se compartilha. Então, assim, é normal, não está correto, pelo amor de Deus, mas é normal que um diretor, que um vice-presidente ou um presidente tenha a senha dele compartilhada com um monte de gente. E a hora que você faz uma varredura, você descobre que 20 pessoas, 25 pessoas têm a senha. Isso não é senha, isso não é uma credencial mais, né? Aí vira um acesso público, né? E aí esse é o problema, né? Aconteceu um incidente, quem vai ser penalizado? Esse caso que eu mencionei aqui, o dono da credencial que foi responder por um processo, né? Pode passar alguns dias, por exemplo, uma prisão, dependendo do assunto, né? Porque estamos falando de assuntos diversos, né? Que podem sim, que são crimes e que a pessoa pode responder seriamente por isso. Então, o quanto é importante os cuidados, né? O que você comentou, clicar, né? Faz um teste de phishing, né? Que a gente, às vezes as pessoas não entendem a necessidade disso, mas é importante para você conseguir capturar qual é a maturidade da empresa, né? Os nossos usuários, eles estão capacitados para identificar o que é um phishing ou não, devo ou não clicar num link, né? E aí você faz um teste, às vezes o resultado ele pode ser catastrófico, porque muita gente, dependendo do assunto, acaba ofertando a credencial sem ter os devidos cuidados. E o hacker precisa de um só, exatamente. Né? Ele vai colocar a credencial, vai colocar Eu ouço CPF, essas histórias, nós diminuímos 70%. Só precisa de um, né? Só precisa isso. De um. A área de segurança da informação, ela precisa ter sorte todo dia. O atacante ele só precisa ter sorte uma vez. A gente já falou aqui puxando aqui nesse nosso bate-papo aqui sobre privacidade de dados, a gente já falou de trabalho remoto, né? Já falamos em outro episódio aqui de trabalho remoto, tudo está conectado e redes sociais está diretamente ligado a privacidade, né? Então, como é que vocês têm visto a exposição de informações pessoais em redes sociais, né? A gente chegou até, já deu um spoilerzinho aqui no começo, você está falando e já começa a aparecer depois propagandas e tudo mais. Como é que vocês têm visto a divulgação, a exposição que as pessoas dão da sua privacidade, seja ela de comportamento, ou seja até suas informações pessoais, em redes sociais? Olha, Renato, quando eu tinha 11 anos de idade, eu estava na 4ª série, eu fui morar nos Estados Unidos e eu tive uma aula lá dizendo que você não podia carregar um chaveiro com a letra do seu nome para que não soubessem o seu nome, né? Para que não inferissem. Então, já era uma preocupação de privacidade com criança na década de 80. E aí a gente vai no mundo hoje de exposição gigante, né? Por mais que a gente possa falar ali em Facebook, Instagram, que é uma coisa mais lazer, vamos dizer assim, né? Principalmente profissional liberal, ele faz uma exposição, ele está ali presente e muita gente expõe muita coisa, uniforme de criança da escola, rotina de academia, rotina de clube, rotina de curso. Então todas essas informações que você está ali expondo, elas são ingredientes de engenharia social. Né? E mais do que isso, quando a gente vai para um LinkedIn, por exemplo, que ali você se expõe de verdade profissionalmente e você diz com quem você se relacionou, onde você estudou, onde você trabalhou. É muito fácil que um criminoso que esteja realmente intencionado a te levar a cair ou clicar em alguma coisa, ele vem com a história pronta. Ele tem todas as suas informações. Ele fala, olha, eu trabalhei com você em tal empresa, você não lembra? Nós estudamos juntos não sei aonde. Olha, você lembra que você estudou em tal lugar? Quando a pessoa vem com uma informação, diferente assim, se a pessoa vem perguntando pra gente hoje, a gente já tem uma maturidade e fala, peraí, mas se a pessoa vem e te fornece a tua informação, você relaxa, e aí você vai entrando no jogo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente expõe, porque o que a gente está expondo pode e vai ser utilizado para engenharia social. Às vezes você como vítima, e às vezes você como personagem do golpe. Então, assim, se vocês colocarem o meu nome no Google, uma particularidade, coloca Walter Causa Neto preso, vocês vão cair numa notícia de 2 caras que foram presos usando o meu nome, vendendo supostamente veículos na OLX. Eles usavam o meu personagem, eles diziam que eles eram eu, para ter credibilidade, porque eu tenho uma exposição, e estavam praticando golpe. Então, assim, o que você expõe pode ser usado para um golpe contra você ou para um golpe contra terceiros. A gente precisa ser muito seletivo no que a gente expõe, né?
E eu vou conectar um assunto que está na moda agora, né? Todo mundo está passando por isso, que é a inteligência artificial. Boa. Ela chegou, está aí, as pessoas estão querendo utilizar, se beneficiar dos recursos, só que com ela também vem uma série de problemas, né? E a hora que a gente fala de rede social, seus dados estão ali. Tem um vídeo do seu filho, com a voz dele, com a imagem dele, e aí começam a chegar o deepfake, né? Que na verdade é um recurso que a inteligência artificial usa para criar, baseado numa imagem, vídeos usando a voz ali original, falando o que o criminoso quer transmitir, né? E aí pensa você num cenário onde você recebe uma chamada do seu filho pedindo alguma coisa para você, né? Pelo WhatsApp ou por qualquer outro meio ali de videochamada ou até de áudio também, que você vai acreditar que é o seu filho que está falando contigo, porque é a voz dele, é a imagem dele, né? Então, se vocês procurarem por aí também, tem um vídeo famoso do Morgan Freeman. Maravilhoso esse vídeo. Que é a pessoa que está fazendo ali para mostrar a capacidade da inteligência artificial em se passar por outra pessoa, né? E transmitir o que ele quiser. Então, isso pode ser usado na política, isso pode ser usado para te convencer ali de fazer uma transferência bancária, né? Por exemplo, um pedido de socorro, de resgate ou algo nesse sentido, né? E aí conectando com o lado pessoal, poxa, como que a gente se protege contra isso, né? Eu costumo dizer que, e isso já fiz em casa, você precisa ter uma combinação de uma palavra, de uma frase. Sem contrassenha, né? Na sua família, dentro de casa. Se você tiver dúvida... Tem que ter o duplo fator de autenticação, né? Exato. Você vai perguntar qual é a nossa palavra-chave. O criminoso não vai saber responder isso porque ele não teve acesso a essa informação e você automaticamente vai descobrir que aquilo é falso, né? E aí para o mundo corporativo a mesma coisa. Às vezes eles conseguem informações mais do que diversas em redes sociais ou LinkedIn, né, que a gente vê muito acontecer isso, e eles têm um processo de engenharia ali social em tentar trabalhar e tentar ludibriar as pessoas com informações que estão públicas, né, e levar você a acreditar que quem está dizendo é aquela pessoa mesmo, o presidente da empresa. Tem casos famosos ali, né, que aconteceram agora recentemente de deepfake, com a Ferrari, um banco também aí muito grande, aonde teve uma transferência aí de valores expressivos. Lá com o presidente da empresa, né? Acho que foram 16 milhões de dólares, alguma coisa assim, né? Que foi uma reunião online. Reunião online. Como é que a pessoa vai conseguir identificar muitas vezes? Renato, eu acho que assim, a gente tem que ter hoje um olhar de que assim, tudo que é muito relevante, de decisões, de valores, eu acho que a gente tem que fazer uma checagem, ligar para a pessoa, pelo canal oficial que a gente tem com a pessoa. É isso mesmo? A ordem você pode me mandar um e-mail dizendo isso? Eu acho que tem que ter essa conversa, né? Eu fui militar, a gente tinha uma brincadeira no exército, entre aspas, brincadeira, que assim, ordem maluca por escrito. Então eu acho que assim, tudo que foge do convencional, eu acho que a gente tem que fazer uma checagem. Não teria acontecido, por exemplo, nesse caso da reunião online, né? É impressionante o que se faz hoje com deepfake. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ter mesmo palavra-chave com a família e sempre dar uma checada, né? Porque a gente estava falando de rede social, vem aqueles anúncios, promoção né? Terrível lá, enxoval do hotel não sei das quantas, clica aqui, mais barato. Você vai clicar assim, você vai cair no golpe, você vai fornecer os seus dados financeiros, você vai pagar, você vai dar credencial, você tem que ter muito cuidado, sempre checar, liga no lugar. Parece uma promoção lá de uma loja de varejo qualquer, uma promoção irresistível, liga lá, pergunta se ou manda, vai por outro canal, né? Foge do canal convencional. Eu vejo no Corinthians, por exemplo, as pessoas às vezes caem em sites falsos, caem em links falsos de rede social, compra o ingresso, paga um Pix para a pessoa física e depois briga com o clube dizendo que assim, mas eu comprei do clube. Cara, você fez um Pix para pessoa física. Toma esse cuidado, eu não faço o Pix para pessoa física, né? Aliás, evitar Pix quando a gente não tem relacionamento, né? Exatamente. É muito importante isso, estar atento para quem você faz a transferência. No próprio boleto, né?
tem aquele vírus que muda o boleto, você vê quem é o beneficiário na hora que você está fazendo o pagamento, né? E um ponto importante também é trabalhar com os vovós que estão em casa, porque eles não têm essa mesma velocidade de informação, né? Nasceram geralmente em outra era, e aí lidar com tudo que vem acontecendo, geralmente tem um celular, tem um aplicativo do banco, enfim, fazem transferências, né? Fazem Pix, como também levar essa informação para que chegue para essas pessoas e que eles também entendam os riscos porque o criminoso sempre usa a emergência, a urgência, Exato. o pânico, né? Como você realmente tentar passar que as pessoas mantenham a calma e sigam um protocolo, um procedimento, né? Poxa, deixa eu desligar aqui e tentar ligar para o número que eu tenho realmente, ver se aquela pessoa está disponível, não está, né? E os criminosos têm várias e várias artimanhas, né? A gente pode contar diversos casos. E hoje trabalham com psicólogos, com neurocientistas, o time é bom.